Olá, sou Maiara Oliveira, do programa Diversidade Cultural com Dorival Simões. E hoje iremos acompanhar, aqui no Palácio das Araucárias, em Curitiba, a posse dos membros do CONCEPIR. Boa tarde, Coronel Suildo, muito obrigado. Quero cumprimentar aqui o superintendente Mauro Rockenbach, que faz um belíssimo trabalho, cumprimentar meu amigo de muitos anos, o Saul, que é extremamente dedicado a essa causa, cumprimentar todos os conselheiros, tanto os representantes da área governamental, quanto os representantes da sociedade civil organizada. Para nós é importantíssimo termos a sociedade civil organizada participando de forma atuante, não apenas desse conselho, mas de todas as ações da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Quero também trazer um abraço de parabéns do governador Ratinho Júnior, a todos os conselheiros que estão sendo empossados nesta terça-feira. E quero dizer que esse conselho, CONCEPIR, tem como principal atividade deliberar, consultar e fiscalizar ações governamentais que promovam a igualdade racial, a redução das desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, além de monitorar e fiscalizar políticas públicas voltadas para a população negra. São 13 representantes governamentais indicados pelo Poder Executivo e 14 representantes eleitos da sociedade civil. O racismo é uma chaga que precisa ser extirpada da nossa sociedade e o Conselho tem um papel fundamental nesse enfrentamento. Nenhum homem deve ser julgado ou avaliado pela cor da sua pele, pela sua origem racial, pela sua origem étnica. O que dá o valor de um homem e de uma mulher é o caráter que ele tem, é o trabalho que ele faz, é o comportamento dele perante a sociedade, o comportamento construtivo, solidário e respeitoso. Aqui no estado do Paraná, nós não admitimos o racismo, em hipótese alguma. E a Secretaria de Justiça, podem ter certeza, as senhoras e os senhores, quando for provocada com denúncias de racismo, seja da onde vier, irá agir de forma rigorosa, acionando a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, porque é inadmissível, em pleno ano 2021, que ainda exista racismo nesse país. Então, acompanhando a posse da diretoria do CONCEPIR, a diretoria e membros do CONCEPIR, nós estamos aqui com Mauro Rockenbach. Mauro Rockenbach é superintendente do SUDES. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos os nossos queridos presentes. A questão é o seguinte, hoje é um dia especial. É um dia especial porque é o dia da amizade, o dia do amigo, e é o dia que eu considero o dia da conciliação, do diálogo. E justamente a nossa superintendência, a Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social, que é ligada diretamente ao gabinete do governador, e que faz toda essa interseção, essa conversa toda, com a sociedade civil, com as OSCs, com as comunidades tradicionais, enfim, e com todos aqueles que costumamos chamar assim de minorias, mas que, na verdade, é uma grande maioria, né, se somar essas comunidades. E é um dia especial porque nós temos o prazer de estar aqui na posse, quando tantos estados brasileiros simplesmente não fizeram eleições, simplesmente alegando a questão da Covid, que não dava, e esse tipo de coisa, deixaram os conselhos parados, muitos conselhos parados, e no Paraná não, a ordem do governador é que os conselhos sejam ativos e que eles tenham as suas eleições, como foi o caso do CONCEPIR, e que hoje faz a sua instalação. Então, é um momento importante nesse sentido, porque a participação da sociedade civil, das comunidades, dentro do processo do governo, que sempre foi aberto nesse sentido, e todos sabem, ele, para nós, tem um significado especial. Muito bem. O trabalho, normalmente, já é um trabalho assíduo, um trabalho junto às comunidades. Nessa pandemia, qual a diferença que está acontecendo? Foi um trabalho bastante intenso. Foi um trabalho intenso porque, primeiramente, nós tivemos que pegar nossos
irmãos indígenas, os caigangues, os guaranis, os xetás e tal, e recolher para as aldeias para proteger. A questão dos quilombos foi a mesma questão, trazer essas pessoas. Mas essas pessoas ficam isoladas, elas precisam de subsídios. E aí nós demos a eles alimentação, através de cestas básicas, toda assessoria médica, todo acompanhamento. Por isso que nós temos hoje no Brasil o menor índice de contaminação e mortes dentro das comunidades tradicionais. Porque a gente fez um trabalho, não adianta você pegar e levar e isolar. Você precisa fazer com que a pessoa consiga ficar naquele local. E nós conseguimos, isso é importante. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado e obrigado a vocês pela oportunidade. Esse foi Mauro Rockenbach, superintendente do SUDES. Nós temos hoje a instalação do Conselho da Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná. Muitos conselhos estão caindo pelas tabelas no Brasil inteiro, e eu sei, e eu falo de propriedade, porque até hoje eu pertenço a um conselho. Eu sou o representante do Estado do Paraná pelo Poder Público Estadual no Conselho Nacional da Cidade. Nem o Ministério da Cidade existe mais. Hoje é um outro ministério que deixou relevado, principalmente naquilo que afeta a sociedade civil. Com os GOVs, a coisa você conduz, mas com a sociedade civil você priva. E quem priva não quer participação. E quem não quer participação, ou é ditatorial ou tem algo a esconder. A orientação, por mais difícil que às vezes possa parecer, do governador. O Ney acabou de falar e falou muito bem porque ele sabe disso. É a orientação que ele recebe e que eu também recebo. Que os conselhos são vitais, são importantes. Porque, em última análise, e o raciocínio é esse, se der alguma coisa errada, o conselho participou. Nem tudo na vida são assertivas. Muitas vezes tomamos caminhos que são equivocados. Mas se a maioria decidiu, isso é da democracia. E nós caminhamos por ali. Por que eu digo que é o dia que nós somos munidos de uma coisa chamada livre-arbítrio? Nós sabemos a diferença do certo e do errado, daquilo que está de acordo, daquilo que não está de acordo. E essa é a principal fonte que eu, por formação de antropólogo e de sociólogo, não admito o preconceito. Eu não admito o preconceito. Ah, não sabia, foi o meio que foi. Não. Ninguém nasce preconceituoso. As pessoas se tornam preconceituosas. E em todas as formas do preconceito. Durante a pandemia nós tivemos atividades de levar víveres, remédios, cestas básicas, enfim, e está aqui o Ivan que sabe, para as aldeias, para os quilombos, para os pescadores, para os ilhados. E tivemos que entregar a cesta básica, sim, para os travestis que trabalhavam à noite vendendo o corpo. Não podiam ficar nas ruas, tinham que ir para casa. Esse é o nosso trabalho. É o que a SUDES faz. Eu não admito o preconceito porque as pessoas sabem do ato que cometem. Ah, mas foi diagnosticado que ele tem um problema mental. O médico, o psiquiatra, falou que ele tem que tomar remédio. Eu tive a felicidade de saber, de uma forma científica, que o ser humano surge na Terra, a nossa espécie, de cor negra. A degeneração, num certo momento do tempo, de um cromossomo, gera um homem de outra cor, com olhos de outra cor, com dificuldade até de enxergar, e que se desloca do que hoje é a África para o que vem a ser, nos dias de hoje, a Europa, por uma questão de clima que ele não suportava. Então, todos nós temos. Não existe a espécie, isso é científico, não existe na nossa raça, não existe
um que não tenha sangue negro. Porque está na origem. Isso é DNA, isso é gene. Ah, eu não tenho. Então você veio de Saturno, Marte, Plutão ou da Casa do Chapéu. Porque daqui você não é. A grande verdade é que quando nós percebermos que a gente possa fazer uma grande campanha de cuidados pela vida, que cada um cuida da sua e Deus cuida de todos, e larguemos dessas besteiras, dessas bobagens, que vêm a alguns ser bobagens e besteiras, mas aos outros um ferimento, que é o preconceito racial, religioso, sexual, de gênero, do que for, nós poderemos construir uma nação mais firme, mais forte, mais solidária e com a visão de futuro, de progresso. Porque tudo isso só puxa para trás, só retarda o processo civilizatório. Nós temos que pensar no conjunto da obra. Nós temos que pensar que a nossa caixinha, ela não é melhor do que ninguém. Nós vemos absurdos que às vezes eu fico pasmo olhando aquilo e não consigo entender em países tão evoluídos, com sociedades tão maduras, como o caso dos Estados Unidos, que eu fico pensando, esse país, se não tivesse o volume de preconceito que tem da questão racial, ele seria o cara da galáxia. Ele seria uma nação absurda pelo peso que tem esse câncer chamado preconceito. Mas até câncer tem cura. Preconceito vai ter que ter. Por isso que eu digo, nós temos que formar crianças hoje, adolescentes, que venham e que sigam um caminho sem esse ranço, sem essas coisas velhas que nós, como espécie, carregamos. Os índices, os números nos mostram. Prisões, uma série de fatores que a cor altera o processo. O que é uma coisa que não tem cabimento. Por isso que eu fico feliz nesse dia, de estar no Estado do Paraná, com o governo que nós temos, com a liberdade de ação que nós temos. Dando sequência ao nosso programa Diversidade Cultural, nós estamos aqui com o professor Alexandre César. O professor Alexandre César é o representante de Capoeira Nagô e foi eleito agora, né, nessa nova gestão como vice-presidente do CONCEPIR. Tudo bem, professor? Tudo bem, Lorival. Um prazer estar aqui, né, no seu programa, né, para poder aí colocar junto a sociedade paranaense e a sociedade brasileira, né, a nova gestão do CONCEPIR, né, e qual é a nossa missão dentro desse novo momento que o CONCEPIR vem atravessando, né, no seu plano de gestão. Nós tivemos esse ano e meio parado em todos os setores, professor. Como que o senhor vê agora? Porque a posse já era para ter ocorrido já há algum tempo, né? E ocorreu agora. Então temos que recuperar o tempo perdido em todos os setores. Como vice-presidente, qual a primeira meta que o senhor tem na cabeça? Bom, primeiro houve um planejamento estratégico para o processo da nossa nova gestão, em período ainda de pandemia, né, onde os setores públicos ainda, né, um pouco reticentes, não estão funcionando na sua totalidade, né, 100%, e isso dificulta algumas ações, porém, né, existe a tecnologia, né, os trabalhos home office, a gente acredita que vai conseguir fazer as reuniões prepositivas, né, dentro das metas que estão sendo colocadas para nós atingirmos, porque a população preta, a população indígena, a população cigana, a população quilombola e outros segmentos, né, que são historicamente discriminados, precisam dessas políticas de Estado. E vou mais longe. Para isso, nós queremos fazer, enquanto representante da sociedade civil, junto ao governo do Estado, junto
às secretarias no qual nós estamos vinculados, né, um compliance, né, de gestão, né, uma gestão que nós chamamos de alta gestão dentro do processo, né, de inovação do setor público, né, sermos assertivos, né, prudentes, mas levar o resultado, levar as políticas para quem precisa, porque nós tivemos, Lorival, nesse tempo todo, não estou aqui para julgar as outras gestões, mas não houve um desenvolvimento a nível de Estado. E isso, lógico, tem seus resquícios porque isso impacta, ou impactou, né, as populações que precisam dessas políticas de promoção da igualdade racial dentro do Estado do Paraná. Foram ações isoladas, ações muito, eu diria, institucional, né? E não eu acredito que foram ações durante esses 10 anos, eu posso falar com tranquilidade, até porque, né, enquanto presidente do Conselho de Igualdade Racial em Campo Largo, né, aí montamos o conselho lá, desde 2009 que nós viemos nessa caminhada a nível de conselho em Campo Largo, né, junto às nossas ações do Instituto Afro-Indígena, que antes, né, no qual eu presido, tive a oportunidade de presidir, era Instituto da Comunidade Afro-Brasileira e depois virou Instituto Afro-Indígena. E o Conselho, olhando toda a movimentação do Concepir, que nós criamos ali, começamos esse processo em 2010, 2011, entrou e ali na discussão com todas as organizações sociais, que por sua vez queria mencionar aqui para todos que estão nos assistindo, Lorival, um dos mentores que na primeira versão do projeto do Concepir se chama Antônio Carlos Basílio, deixo aqui minhas saudações, um expert. Perdemos um grande ser humano que sempre trabalhou para a sociedade sem, né, pensando em receber alguma coisa. Fazia porque acreditava na gestão pública, né, na política de ação afirmativa. Então, assim, hoje não está mais entre nós, perdemos ele pelo Covid-19, né, que foi logo ali no dia 2 de janeiro, e isso nos deixou muito tristes, porque a gente contava com ele no conselho, mas enfim, temos Cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão. E nós, Lorival, nós temos, enquanto sociedade civil, enquanto Concepi hoje, nós temos o dever moral de implementar uma gestão com metas e resultados. Uma gestão de resultados. Então, assim, enquanto sociedade civil, eu posso dizer tranquilamente, junto com o governo, nós queremos fazer o compliance e sermos assertivos. Não vamos cair em armadilhas de cair na técnica burocratização. Né? Alguns setores, infelizmente, têm funcionários muito bem comprometidos, né? Diga-se de passagem, e tem funcionários que, infelizmente, a gente temos que desconstruir o racismo estrutural e institucional que existe dentro deles. E temos a felicidade também, Lorival, dentro dessa gestão, é que muita gente dessas entidades que estão compondo, pelo menos eu posso falar pelas entidades que se apresentaram, estão no conselho, né? É uma entidade muito técnica. Primeiro que você tem presidentes de conselhos municipais de igualdade racial, você tem presidentes de conselho da saúde em seus municípios, da habitação. Então isso nos dá uma tecnicidade para discutir política de promoção da igualdade racial, tecnicamente, objetivamente, e melhor do que isso é fazer, né, atingir essa meta, esses resultados que são favoráveis para as comunidades, né, historicamente discriminadas, os negros desse estado do Paraná, onde nós somos 28% da população, né, e as comunidades indígenas, né, que tem sua grande contribuição histórica, cultural, e são os primeiros donos dessas terras paranaenses e brasileiras, e os ciganos, que por sua vez tentam se legitimar, né, como os povos, né, itinerantes, mas todo mundo precisa de um espaço, precisa de um lar.
Professor, desculpa Perdão. interromper, mas é dentro desse seu raciocínio. Nós vemos falar assim, como quebrar, digamos assim, essa burocracia do Estado, não só do Estado do Paraná, eu falo do Estado no geral. Porque nós vemos assim, as minorias, eles sempre falam, as minorias. Mas nós não somos minoria, nós somos maioria. A maioria, né? Tecnicamente. Então, como unir, por exemplo, vamos falar do Concipir, aqui onde que nós estamos discutindo hoje. Como que o senhor vê essa união de pessoas? Porque nós, por exemplo, o Concipir tem que estar forte para cobrar resultados. Mas mesmo cobrando resultados, sempre é encontrado barreiras, né, na burocracia. Como que o senhor vê, pela sua experiência, que se quebra essa barreira, quebra-se esse gelo, digamos assim, do Estado com as chamadas minorias, que são maiorias, para poder obter recursos, para avançar nos projetos e nos programas sociais? Bom, primeiro, acho que as pessoas que estão ali no Concepir, eu vou tirar, né, por minha pessoa, vou trazer as experiências na minha formação como gestor público de formação, né, e também na área de educação, aonde eu tenho. Eu tive a oportunidade de servir um tempo, né, no governo federal durante 8 anos, né, nas Forças Armadas, depois vim para o setor burocrático, depois vim para o governo do Estado do Paraná, na área de educação, e nos últimos 5 anos me especializei em gestão pública e me formando também em gestão pública. Porque existe uma grande diferença, assim, Lorival, você ser agente público da área da saúde, ou da área da educação, ou da área dos serviços de segurança pública, e ser um gestor técnico, aonde você delibera, né, as políticas setoriais. São coisas distintas, prevista na LOA, na rúbrica orçamentária, todo esse entendimento para que os recursos possam ser alocados no Fundipir, depois na sequência o presidente eleito lá, o Saul Durval, vai, né, explicitar isso melhor, né, que é necessário. Então, assim, e se você não tem técnicos, pelo menos com profissionalismo, né, e a sensibilidade de implementar essas políticas, e se você não tiver do outro lado aqui, que somos nós como sociedade civil, de tensionar, né, a reivindicação dessas políticas, isso na prática não acontece. Então, assim, o que nós pretendemos hoje dentro dessa gestão é fazer uma gestão de compliance, uma integração de informações com o mesmo objetivo, com o mesmo resultado. Eu estou batendo em resultados aqui porque nós sempre trabalhamos assim, né? Eu sempre tive dividido entre o serviço público e a iniciativa privada. E tinha que bater, e tenho que bater, né, resultado. Então, como preparar, professor, essa gestão, uma diretoria e conselheiros, para essa agilidade? Essa agilidade. Eu vejo assim, nós temos um grupo, né, um grupo de trabalho, junto, né, com a comunidade religiosa, que acho que é um termômetro, né, que nos dá, né, eu diria assim, toda a aura, todo o saber, o conhecimento, pelo Sebrais, pela IA Roseli, olhando todos esses setores, né, os setores evangélicos, os setores católicos, os setores, né, de hindu, né, enfim. Eu acho que é muito importante você escutar todos os setores e pegar a expertise desses membros, né, que compõem o Concepi hoje e canalizar para uma sinergia, todos com o mesmo objetivo, que é promover a política de promoção de igualdade racial. E para isso a gente acredita que o governo do Estado seja um grande parceiro nessa linha. Isso é importante. Estamos motivados, né, e a sociedade civil, né, certamente, né, vai contribuir com a sua expertise no saber social, no interesse público, né, e melhor, fazer chegar no chão da fábrica, nas comunidades aonde realmente está a necessidade. Precisa chegar. Professor, muito obrigado por esses esclarecimentos.
Eu espero que essa gestão, da qual eu orgulhosamente faço parte também, Sim, como conselheiro. uma boa experiência. E eu estou chegando agora, né? Eu preciso da experiência de vocês também para nos orientar e encaminhar. Eu fiz essa pergunta, sim, porque nós não podemos perder tempo. Né, professor? Eu vi na posse lá, alguém lá que queria, vamos adiar a eleição da vice, a eleição para outra. Nós perdemos 1 ano e meio com a pandemia. Nós não podemos perder 1 minuto mais, não é isso? Cada minuto é precioso. Obrigado, professor. Estamos à disposição, o programa está à disposição. Dorival, e o que precisar de nós, estamos aí. Eu que agradeço pelo programa da Diversidade Cultural e vamos agora atrás dos resultados. Isso aí. Quero agradecer todos os conselheiros do GOV. Nós estamos uma nova gestão, não é? E pelo voto, pela compreensão, nós temos aqui uma tarefa muito forte, conduzir esse Estado para as políticas de promoção da igualdade racial e inclusão social da população negra, cigana, quilombola, indígena. Porque o Conselho, por parte da sociedade civil organizada, está composto esse conselho dessa gestão com os quilombolas, que é a nossa tradição e o nosso berço e a nossa iniciação da luta pela liberdade através do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, de Viva Zumbi dos Palmares, viva o dia 20 de novembro. Dr. Saul, primeiramente eu quero parabenizá-lo pela nova gestão do CONCEPIR. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Dr. Saul, qual a diferença que o senhor vê como sociedade civil e agora no GOV na presidência? Obrigado, Maiara. Um prazer estar novamente aqui, Diversidade Cultural. Um abraço ao nosso companheiro Dorival. Muito importante esse mecanismo, esse canal, para as diversidades, né, brasileiras e paranaenses. Olha, a diferença é bastante grande, né? Mas antes de falar da diferença, eu quero agradecer aos companheiros, os conselheiros e as conselheiras da gestão passada, porque foi uma gestão que deixou marcas e muitos legados no Paraná com relação à questão do desenvolvimento e o combate à questão do racismo. E a diferença é que hoje a característica dos novos conselheiros da parte da sociedade civil com um comprometimento diferente, de propostas diferentes, de visão diferente de mundo, né? E ser hoje parte do GOV significa dizer que as possibilidades são maiores, né? Mas não muito com relação ao desenvolvimento que nós temos, né? Porque eu estou GOV, mas eu sou sociedade civil organizada, né? Em 2022 eu completo 20 anos de movimento negro, né? E a diferença é que hoje o acesso é um pouco melhor do que antes, porque a gente sempre teve acesso aos governos que passaram dentro do Paraná, seja ele na prefeitura de Curitiba ou seja ele dentro do governo do estado. Eu fui também presidente do conselho por 2 vezes, do Conselho Municipal Étnico-Racial da cidade de Curitiba. Então, a diferença é com acesso um pouco maior, mas a responsabilidade sempre será a mesma, né? Porque a função nossa, a função pública, desde quando você é sociedade civil, é a mesma, né? Levar para a comunidade, levar para a população paranaense e brasileira as lutas invocadas do movimento negro. Eu quero só lembrar que nós só estamos presidente nesse momento, e fomos presidente na gestão passada, e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná, ele só existe exatamente pela luta histórica do movimento negro. A luta de uma sociedade que ficou escravizada há 350 anos. Então, nada melhor do que o movimento negro para desenvolver isso. O fato de estar como GOV é exatamente também essa luta e também com a questão histórica do movimento negro aqui do Paraná e do Brasil. E como recuperar esse tempo perdido pela pandemia? Olha, a pandemia é uma questão humana, né, mundial, né? É fazer o trabalho. Essa gestão se propôs, inclusive das novas entidades da sociedade civil, junto com nossos conselheiros do GOV, né, uma gestão de choque de gestão. Assim como nós fizemos aí, quando eu estava como chefe de gabinete da Secretaria de Justiça, Trabalho e Família. Nós fizemos uma gestão de choque, não é? E aí eu quero também cumprimentar o deputado federal Nery Prevot, que é secretário atualmente, né, da Secretaria de
Trabalho, Família e Justiça, pelo desenvolvimento e também pelo trabalho que ele desenvolve dentro da secretaria, né? Mandar um abraço também ao Mauro Rockenbach, que foi o secretário na época que eu fui chefe de gabinete, e hoje o Mauro Rockenbach é o superintendente da SUDES, que é a Superintendência de Diálogo e Interação com a Comunidade, né, e Inclusão Social. Para se ter uma ideia, a recuperação da pandemia, esse tempo perdido, é desenvolvimento de novas políticas que o Estado do Paraná, através também do Conselho de Promoção de Igualdade Racial, vai desenvolver. Então, uma delas é a criação da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial do Estado do Paraná, que deve estar já estabelecida quando voltar aí o governador do estado do Paraná, Carlos Ratinho Massa, do qual eu também mando um grande abraço. O governador Carlos Ratinho Massa é voltado exatamente pelo social, pelas comunidades e pelo desenvolvimento humano desse estado. E doutor Saul, e o Fundepir? O Fundepir é um grande prêmio da gestão passada, na nossa gestão. Nós regulamentamos o Fundepir e trouxemos recursos para o Fundepir. É o único conselho do país de promoção de igualdade racial que tem recurso. Hoje, o orçamento do Fundepir é em torno de 1.300.000. Até mais ou menos eu estava aqui conversando com o nosso vice-presidente, que é o Alexandre César, mandar um abraço para o Alexandre César, ele que vem ter uma atuação muito forte, histórica dentro do movimento negro, mas também quero mandar um abraço para o Ivan Camargo, o doutor Ivan Camargo, uma atuação irretocável na OAB do Paraná, no tocante à Comissão de Promoção da Igualdade Racial, que ele fez parte aí na região do litoral do estado, ali em Paranaguá. O Fundepir é o desenvolvimento da independência da luta, né, em prol contra o racismo no Paraná. E dizer também que esse Fundepir vai ser ampliado os recursos daqui 2, 3 meses, né? Nós vamos buscar aí o Fundo da Pobreza, que é em torno que o Conselho está aprovando, 10% do Fundo da Pobreza. Lembrando que o Fundo da Pobreza do Estado do Paraná recebe 500 milhões por ano para dirimir as questões da pobreza do Estado, mas também com a questão das companhias, as companhias estatais com relação às doações. E você também, sociedade civil, empresário paranaense, que quer e está na causa do antirracismo, quiser doar para o CONCEPIR, que é o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, através do Fundepir, estão todos convidados para isso, para que a gente possa desenvolver uma luta. Mas eu tenho que lembrar aqui que o Fundepir não vai só atender a questão negra no Estado. Por mais que nós somos aí em torno de 28%, cerca de 3 milhões de negros e negras, e cerca de 2 milhões de votos no Estado do Paraná, nós temos outras minorias sociologicamente. Nós temos dentro desse conselho, e que esse Fundepir vai também contemplar, são as questões das ciganos, indígenas e também dos quilombolas, né? Os quilombolas que são aí a nossa luta, referência de luta, né? Onde Zumbi dos Palmares foi o líder do Quilombo dos Palmares, que nós comemoramos dia 20 de novembro aí, a luta, a morte de Zumbi dos Palmares, o herói brasileiro, o primeiro herói brasileiro registrado pelo Congresso Nacional Brasileiro e aprovado. Mas essa é a função do Fundepir, financiar exatamente a questão das lutas. Esse Fundepir tem uma característica própria, ele vai ser repassado para os conselhos municipais do estado, através das prefeituras municipais e também para a sociedade civil organizada, as ONGs, aquelas que são ligadas ao movimento negro, ciganos, indígenas, orientais, enfim, a promoção da igualdade racial. Doutor, para a gente terminar aqui, o que o senhor achou dessa composição de diretoria e conselho? Eu achei perfeito, né, e justo, porque o conselho se reveza na sua lei e também no seu regimento interno. Uma primeira gestão foi do GOV, depois Sociedade Civil, agora do GOV. A próxima gestão da mesa será a presidência da sociedade civil. Então, essa nova composição da mesa e a nova composição dos conselheiros é aquilo que eu disse, é especial, justa, são entidades ali importantes, você tem entidades de quilombolas dentro como conselheira, você tem entidades indígenas, né, que vem aí do litoral do Paraná, você tem entidades da sociedade civil de Londrina, que é a segunda maior cidade do estado do Paraná, é a terceira maior cidade do país, para você ter uma ideia. Nós temos entidade do litoral do Paraná, que não tinha dentro do conselho.
não é? Quer dizer, é uma diversidade de regiões e de povos, né? Nós temos uma nova conselheiros de entidades ciganas, então você vê aí a luta da diversidade do povo, das minorias sociológicas dita, bem representativa, quilombolas, ciganos e indígenas desse conselho, né? Evidentemente, os não minorias, os brancos também compõem ao conselho, através dos conselheiros do GOV, mas também de outras entidades da sociedade civil. Então, foi uma composição justa, perfeita, não é? E também muito atuante, né? Essa executiva, você tem uma característica boa, por exemplo, você tem lá o Alexandre César, que é o vice-presidente, já citado aqui, o Robson, mandar um abraço para o Robson, que vem da região metropolitana de Campo Magro, que tem uma atuação muito forte, ele foi presidente 2 vezes do conselho lá de Campo Magro, o Alexandre foi presidente do conselho de Campo Largo, já foi gestor, foi secretário daquele município, então uma composição profissional extremamente técnica, inclusive pela sua formação das suas características dentro dessa gestão, dessa executiva. Mais uma vez, obrigada, doutor, e sucesso na gestão. Eu agradeço, obrigado por você, Maiara. Muito importante ter uma mulher e mulher negra dentro da comunicação desse país, desse estado, não é? São poucos. E eu quero dizer o seguinte, para finalizar, que a educação é o princípio básico da revolução dos costumes das pessoas. E a gente só vai combater o racismo em todas as suas formas através do amor. Esse foi o programa Diversidade Cultural de hoje, onde acompanhamos a posse dos membros da CONCEPIR.